Estamos de volta com mais uma divulgação de resultados do Rally da Safra. Nós que achávamos que a etapa milho já estava encerrada, fomos surpreendidos aí por uma série de geadas que mudaram completamente o cenário de produção nacional de milho. E a gente preparou um material aqui para vocês para ilustrar essas mudanças. Bom, a começar aqui pela ocorrência das geadas, né? Nós tivemos pelo menos 3 delas, uma no final de junho, uma na metade de julho, uma na final de julho, que acabaram trazendo aí algum prejuízo. Não que essas geadas aqui sejam exceções, elas de fato ocorrem nessas épocas, mas a gente tem que lembrar que a nossa lavoura de milho esse ano foi plantada com muito atraso e acabou entrando num cenário de risco bastante elevado. Agora, dessas 3 geadas, a mais importante para a gente olhar é essa primeira aqui, porque foi durante ela que a gente pegou as lavouras em estádios críticos de desenvolvimento. 76% das lavouras do Paraná, 62% das lavouras do MS e 65% das lavouras de São Paulo estavam em estádios críticos de desenvolvimento e que foram afetados por essa geada. Quando a gente caminha aí para julho, a gente vê que não tem mais nenhuma lavoura em estádio crítico de desenvolvimento de milho. Mas claro, café foi muito afetado no sul do MS, cana foi afetada em São Paulo, hortifruti granjeiro também acabou sofrendo com os efeitos dessa geada. Quando a gente traz em perspectiva aqui os resultados para cada um dos estados, a gente vê que a gente mudou de cor um pouco esse mapa. Antes nós tínhamos uma produtividade Brasil de 74 sacos por hectare, estimada lá em junho, que foi quando a gente encerrou a etapa milho do Rally, e agora estamos falando de uma produtividade de 69,1 sacos por hectare. São 27,3% de queda em relação à safra passada. E olha só quando a gente olha para alguns estados do sul. Estamos falando de Paraná com 48% de quebra, são 43,7 sacos por hectare. Estamos falando do Mato Grosso do Sul também de 49% de quebra, são 42,7 sacos por hectare. São Paulo com mais 30% de quebra. Estamos falando aqui de Minas Gerais com efeitos muito severos da seca com 52% de quebra. Goiás 67,87 sacos por hectare. E Mato Grosso aqui se mantendo ainda nos 94,5, foi um estado que não foi afetado pela geada, mas foi sim afetado pela estiagem. Quando a gente transforma esses números de produtividade em produção, a gente tem esse cenário aqui. Lembrando, né, que safra 18/19 produzimos 76,4 milhões de toneladas, foi uma safra recorde em termos de produtividade, 101 sacos por hectare. Daí a gente caminha para a safra 19/20 com 76,7, uma safra mais complicada, que a gente reduziu um pouco a nossa produtividade, e daí a gente entra na safra 20/21. Olha só o tamanho do potencial dessa safra. Era para a gente produzir 84 até 85 milhões de toneladas, se não fosse o atraso, se não fosse a estiagem e a geada agora nesse final. A gente foi mudando a nossa estimativa conforme o clima ia se desenvolvendo e a gente ia coletando dados do campo, e agora, após a gente ter rodado novamente o campo com mais 2 equipes que fizeram o Sudeste do Mato Grosso, Sudoeste de Goiás, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e Paraná, a gente revisou o nosso número. Estamos falando agora de uma produção de milho segunda safra de 60,9 milhões de toneladas, 20,6 abaixo da safra passada, o que corresponde a uma quebra de 5 milhões em relação à estimativa anterior, que esse é o efeito da geada. A geada está tirando em torno de 5 milhões de toneladas. E quando a gente junta a geada e mais a estiagem, a gente está falando aí de praticamente 25 milhões de toneladas que vão deixar de ser produzidas nessa safra em função das intempéries. Quer ver a apresentação completa com os detalhes de cada estado? Entra lá no rallydasafra.com.br, tem lá o vídeo completo e também o nosso e-book. Um grande abraço!